Olá pessoal, Roger Roncone aqui. Esse vídeo está sendo gravado para as nossas aulas da semana aí de 21 de setembro. Hoje, 21 de setembro. Esses vídeos são direcionados para os alunos que estão ingressando nos componentes de suporte emergencial à vida, componentes relacionados a PH e atendimento de emergência. Esses vídeos vão ser disponibilizados para vocês então, e conforme vocês forem assistindo pela plataforma de cada sistema, a gente vai manter a nossa conversa em tempo real através dos fóruns, e esses vídeos vão ficar aí disponíveis para que vocês acompanhem pelo YouTube nessas disciplinas. Nesse primeiro momento aqui, a ideia é a gente retomar as características relacionadas à American Heart. Então, nessa semana, a gente está abordando o tema parada cardiorrespiratória, a reanimação cardiopulmonar, e aí depois o uso de desfibrilador externo automático. Na sequência, a gente vai falar de obstrução de via aérea por corpo estranho e crise convulsiva. Na semana anterior, vocês já fizeram uma atividade sobre a American Heart Association. Vocês viram as diretrizes da AHA, as diretrizes 2015 da AHA. Eu mostrei para vocês os acessos quanto aos guidelines, mostrei os acessos quanto aos highlights e mostrei o acesso sobre primeiros socorros. Com base nessas informações, a gente vai continuar a partir de agora, e na sequência a gente vai fazer os vídeos das práticas demonstrativas, esperando que a gente consiga, aí, pelo menos até o final do ano, fazer algum encontro presencial para as práticas de reanimação. Nesse primeiro vídeo aqui, o objetivo é a gente falar sobre caracterização de vítimas, mais uma vez, só que agora de uma maneira um pouco mais expressiva e pontual, para que a gente possa conduzir as práticas demonstrativas, né? A primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui é com relação aos termos suporte básico de vida, suporte avançado de vida. Suporte básico são aquelas medidas não invasivas que todas as pessoas podem praticar. Suporte avançado de vida, assumimos aí a presença do profissional médico aqui no Brasil. Nas diretrizes da AHA, a gente também viu a característica com relação ao tipo de vítima e com relação ao tipo de público, tanto para treinamento quanto relacionado à prática de primeiros socorros. As vítimas, a gente viu as vítimas bebês, criança e adulto. Cada uma delas tem características específicas. No caso, crianças e bebês, há uma similaridade de procedimentos aqui, e você pode encontrar isso na atualização como atendimento pediátrico. Quanto ao público, a gente tem o público chamado de leigo, o leigo treinado e o profissional de saúde, né, o provedor de saúde. E o nosso assunto aqui desse primeiro vídeo é só retomar isso aqui para fim de nivelamento aí, principalmente para quem não estava presente nas semanas anteriores. Então, do ponto de vista das diretrizes de 2015, é importante também lembrar, pelo que eu já demonstrei na semana anterior, que essa diretriz 2015 antigamente era atualizada a cada 5 anos, e a partir de 2016 foi comunicado que não haveria mais essa atualização, não tem mais o que atualizar ao ponto de mudar todo o conteúdo. Então a gente teve atualizações em 2017, 18 e 19, de forma que você precisa consultar então os destaques das diretrizes 2015. Esse destaques, eles são o chamado highlights, que eu mandei para vocês em anexo e que está nos materiais das semanas anteriores aí para leitura. Esse daqui vai ser o nosso material principal de leitura. E a gente tem aqui, com relação ao público, então, o público que eu chamei de bebês. Os bebês são aquelas crianças de 0 a 1 ano, então são lactentes, são crianças de colo. As crianças são aquelas crianças entre 1 ano e a puberdade, então são crianças agora que andam sozinhas, até sinais de puberdade, como crescimento de mama no sexo biológico feminino, crescimento de pelos na face e axila no sexo biológico masculino. Após a puberdade, a gente considera
adulto ou adolescente, né? Essa daqui é uma relação de idade do ponto de vista fisiológico e não legal, então pode ser que apareça aí uma recomendação. A gente está falando de um indivíduo de 12 anos de idade que está aqui no protocolo de adulto ou adolescente. Antigamente aparecia só adulto, ficava um pouco esquisito chamar de adulto maior de 8 anos, né? Então aparece agora a partir de 2015 adulto ou adolescente. Quanto ao público, a gente tem um treinamento voltado para o leigo, e o leigo aqui é aquele cara que nunca fez um treinamento, então pode ser alguém que nunca fez um treinamento, mas está frente a uma ocorrência e pode estar sendo orientado aí por telefone. A gente tem o leigo treinado, que antigamente tinha uma definição diferente da de 2015. Leigo treinado em 2015 a gente está considerando, a partir de 2015, considerando uma pessoa que já passou por algum treinamento de reanimação. E o profissional de saúde, ou provedor de saúde, que a gente assume ser uma pessoa proficiente em aferição de sinais vitais, por exemplo. Do ponto de vista resumindo a questão de atendimento, o leigo ele faz apenas compressões. Então, leigo não checa pulso, leigo não ventila, leigo faz RCP só por compressões do tórax. Depois que esse cara aprende a fazer uma compressão de qualidade, ele vai ser apto a ser chamado aqui de leigo treinado, então que executa compressão do tórax. E a gente consegue colocar para esse cara aqui, depois que ele aprende a fazer uma compressão de qualidade, a fazer uma ventilação de qualidade. Ok? E profissional de saúde ou provedor de saúde é aquele cara que diferencia parada cardiorrespiratória de parada respiratória. É aquele cara que, além de compressão, ele faz ventilação e uso de DEA. Então, a gente está falando de proficiência aí na checagem de sinais vitais. Comentamos na semana passada sobre as classes de recomendação e níveis de evidência. Isso aqui é o original publicado em 2015, de forma que a gente sempre trabalha com uma relação de risco comparado a benefício. Então, quando o benefício é maior que o risco, significa que a gente tem que executar o procedimento, que a gente deve executar o procedimento. Quando o benefício começa a ser muito próximo do risco ou maior, aí passa a ter uma contraindicação relativa à contraindicação absoluta. Então, é assim que são definidas as classes de recomendação. Essa daqui é a parte 5, que eu comentei semana passada, que dentro das diretrizes, né, as diretrizes de 2015, elas têm 15 partes, e a parte 5 é a que fala sobre suporte básico de vida para o adulto e qualidade da reanimação cardiopulmonar. Analisando esse texto aqui, né, isso lembrando que já houve atualização de conteúdo de 2017, 18 e 19, mas não muito especificamente sobre o que a gente vai mostrar aqui agora. A gente tem uma tabela em que expõe exatamente isso que eu quero apresentar. Então a gente tem o chamado socorrista leigo não treinado, o socorrista leigo treinado e o provedor de saúde ou profissional de saúde. O termo profissional de saúde aqui, eu prefiro aplicar o conceito de profissional de APH ao resgate, tá? Porque às vezes a gente faz uma leitura de que profissional de saúde significa formado em alguma área específica de saúde, o que não é totalmente verdade para essa aplicação, né? A gente pode estar falando de um condutor de ambulância, um motorista do SAMU, por exemplo, um condutor do SAMU, e ele não tem uma formação específica na área da saúde, mas é um profissional de APH e resgate com formação em APH e resgate. Do ponto de vista aqui de socorrista leigo não treinado, o que a gente tem são princípios como, por exemplo, garantir segurança da cena, checar a responsividade da vítima, chamar ajuda, né, pessoas que estão próximas e acionar o sistema por telefone, seguir as instruções do atendente, de quem está no telefone, procurar a ausência de ventilação, então movimento respiratório inadequado, gasping ou ausência de respiração, e seguir a instrução do atendente para RCP só compressões. No caso do leigo treinado, a gente está falando aqui de garantir a segurança da cena, checar a responsividade do mesmo jeito, né? Chamar ajuda da mesma forma, chamar ajuda pessoas próximas e por telefone, checar aqui a presença de ventilação, né? Se a vítima ventila, e se não ventila, inicia a reanimação cardiopulmonar apenas por compressões do tórax. Ele responde aos questionamentos do atendente, né, e manda alguém buscar um DEA caso esteja disponível.
No caso do profissional de saúde, ele tem aqui como características de função garantir a segurança da cena, checar a responsividade, né, chamar ajuda de pessoas próximas e por telefone, verificar se a vítima ventila, se ela apenas tem gasping e checar pulso. Tá? E isso de forma simultânea. Então, o profissional de saúde checa pulso e ventilação ao mesmo tempo. Ele ativa ou aciona a resposta através do uso de desfibrilador, busca ou pede para alguém buscar. Ele faz então essa diferenciação entre parada respiratória e cardiorrespiratória, inicia imediatamente a reanimação cardiopulmonar e utiliza-se de desfibrilador quando disponível. E quando um segundo socorrista chega, ele utiliza a RCP com 2 pessoas e o uso do desfibrilador. Existem algumas diferenças entre a RCP com 1 e com 2 pessoas, principalmente para crianças e bebês. Então, de uma forma bem resumida, o leigo ele apenas segue as instruções e a gente treina ele com RCP só compressões, seja por telefone ou em treinamentos muito curtos. A minha proposta de treinamento é que sempre que eu tenho leigos passando por treinamento, eu ensino a fazer apenas compressões. A gente depende de um tempo relativamente grande para ele aprender um pouco mais de coisas. Do ponto de vista aqui de leigo treinado, no mínimo, né, que ele já entendeu e já compreende, compressões torácicas de qualidade. E aí, depois que ele aprende a fazer compressões torácicas de qualidade, a gente ensina o procedimento de RCP 30/2, em que ele passa a oferecer ventilações. E o profissional de saúde, ou provedor de saúde, ele é treinado para oferecer compressão, ventilação e uso de DEA, de desfibrilador externo automático. Isso aqui é o resumo, mais ou menos aí dessas características dos 3 públicos diferentes. Então, na parte 5, como eu mostrei, aqui o socorrista leigo não treinado, né? Então, lá em 2015, na atualização, eles devem providenciar RCP apenas compressões, tá? Com ou sem assistência do atendente. Isso é uma classe 1, né? Com um nível de evidência ali de estudos controlados. O socorrista deve continuar a RCP só compressões até a chegada do desfibrilador ou dos socorristas treinados. Então, no leigo, o que a gente ensina o leigo a fazer é: chama a vítima, não responde, verifica se respira, se não respira, chama ajuda RCP. E ali ele vai ficar comprimindo o tórax, né, com qualidade, depois a gente vai falar sobre isso, até que chegue o desfibrilador. Aí precisa acompanhar o que o desfibrilador fala de instrução, ou até que o resgate especializado chegue e assuma a ocorrência desse indivíduo leigo que estava atendendo. No caso do socorrista leigo treinado, né, o que a gente tem aqui de atualização é que todos os socorristas devem, no mínimo, eu estou usando a palavra socorrista aqui, tem gente que não gosta dessa palavra, mas eu posso chamar também de pronto socorrista, tá? Eu não vejo muito problema no termo socorrista, porque é um termo genérico que representa muitas possibilidades. Então, de repente eu vou passar a falar aqui em primeiro socorrista. Então, os primeiros socorristas, né, leigos treinados, eles devem, no mínimo, produzir aqui, oferecer compressões torácicas para vítimas em parada cardiorrespiratória. Lembrando que ele considera uma vítima em parada cardiorrespiratória quando a vítima não responde e não respira. Okay? Então, esse é o conceito aplicado aqui de avaliação. Ainda, ele pode, né, o socorrista leigo, ele pode também ser treinado aqui para ventilações de resgate. Então, ele deve adicionar essas ventilações numa frequência de 30 compressões para 2 ventilações, que a gente chama de RCP 30/2, onde ocorrem 30 compressões e 2 ventilações. E esse socorrista, esse primeiro socorrista, deve continuar a reanimação cardiopulmonar até a chegada do DEA, né, ou até que o sistema de socorristas especializados, o atendimento de APH, assuma o atendimento daquela vítima, também classe 1. O profissional de saúde, ou provedor de saúde, né, aqui a gente tem uma característica dessa terminologia, provider. Como eu falei, não é necessariamente professional, então não estou falando de um cara que fez um curso específico da área da saúde. E aí a recomendação é que é razoável que esses profissionais de saúde, esses provedores de saúde,
providenciem para a vítima, ofereçam para ela compressões torácicas e ventilação para todas as vítimas adultas em parada cardiorrespiratória, seja de origem cardíaca ou não cardíaca, aqui uma classe 2A. Além disso, né, esse profissional de saúde tem uma característica que, quando a gente está falando de colapso súbito em adolescentes, a gente tem algumas características a serem consideradas, principalmente em crianças e bebês. E aí tem uma diferença na identificação dessa parada, se eu presenciei ou não, mas a gente vai discutir isso depois. Mas basicamente, como eu falei, esse profissional de saúde ele faz a RCP por compressão, ventilação, uso de TEA. A ventilação, primeiro vamos fazer uma observação aqui, tá? Quando eu uso o termo ventilação significa fazer com que o ar passe por algum lugar, tá? É deslocamento de ar. Respiração é celular, respiração é troca gasosa. Então, o que fazemos pela vítima não é respiração boca, máscara, boca, tá? O que a gente faz é ventilação. Então, a gente manda ar para a vítima. E quando eu falo em movimentos ventilatórios, é porque a respiração está acontecendo lá nos alvéolos, tá? Na hematose alvéolo-capilar, onde o oxigênio que estava no alvéolo, vindo da atmosfera, está passando para a corrente sanguínea, se ligando ou não a hemoglobinas, a maioria se liga a hemoglobina, enquanto o CO2 que está ali solto no sangue está indo para o alvéolo e saindo pela expiração. Então, o movimento de ventilar, que é o movimento de puxar e soltar o ar, eu posso também chamar de movimento ventilatório, não necessariamente de respiração ou movimentos respiratórios. Então, a palavra ventilação e ventilatório vai ser adotado aqui como padrão, tá? O que mais? Acho que é isso. Bom, no material de 2015, nos destaques de 2015, que sofreu tradução para o português, a gente tem aqui as classes de recomendação, que é a intensidade da recomendação, e o nível das evidências. Basicamente, na classe de recomendação, a gente compara risco-benefício. Então, na classe 1 até a classe 2, a gente tem procedimentos a fazer, e na classe 3 a gente tem procedimentos a não fazer, né? Nos níveis de evidência, a gente tem evidências que começam pela opinião de especialistas, sobem aqui para nível C. O nível C da evidência significa nível C com dados limitados, né? E o nível B são estudos não randomizados, o nível B envolve estudos randomizados, e o nível A envolve evidências de mais alta qualidade, estudos controlados, randomizados e tal. Mas isso daqui teve uma publicação de 2017, a gente tem aí algumas, 2017, 18, 19, tem alguma atualização inclusive dessa imagem anterior. Aqui eu coloquei só para mostrar a atualização 2017, do ponto de vista de RCP por pessoas presentes no local, para adultos em parada cardiorrespiratória extra-hospitalar. Socorristas leigos não treinados devem aplicar RCP somente com compressões torácicas, com ou sem assistência dos atendentes. Para socorrista leigo treinado em RCP, que agora é o socorrista treinado, né? Somente com compressão torácica, recomendamos que ele aplique em RCP somente com compressão. Então, se ele só aprendeu a fazer compressão, ele vai fazer apenas compressão. Para o socorrista leigo treinado em RCP usando compressão mais ventilação, é plausível aplicar ventilação. Então, sempre que possível, a gente executa ventilações na vítima, ok? O que seria esse sempre que possível? Não recomenda-se, em todos os casos de mal súbito, a ventilação boca a boca, por questões de comparação de risco biológico versus benefício do procedimento. Então, no geral, o que nós dizemos? Todos os socorristas que sabem fazer ventilação, eles fazem compressão, tá? Isso aqui ninguém vai deixar de fazer a compressão. E quando houver um dispositivo de barreira, a gente faz ventilação. Isso é o que geralmente a gente coloca nessas capacitações. Um dispositivo de barreira como uma máscara, né, de proteção, para uso como ventilação. Então, esse aqui é o texto atualizado 2017 com relação a RCP por pessoas presentes no local.
No próximo vídeo a gente vai continuar essa sequência de fundamentação, com alguns vídeos também de prática demonstrativa, e aí vocês, conforme forem assistindo, então vão fazendo as perguntas e comentários direto lá pelo fórum das suas plataformas, ok? Então, espero que vocês aproveitem esse conteúdo, é o que a gente está conseguindo fazer nessa quinzena para suprir essa necessidade de simulações, né, já que o nosso tema da quinzena é a parada cardiorrespiratória e a reanimação cardiopulmonar. Então, vamos para cima, a gente vai se falando aí. Valeu!